você depois assim que você descobriu o diagnóstico e passou isso para seus familiares, como que foi a recepção da família para com o João Pedro? Foi muito bom, graças a Deus, tanto a minha família quanto a família do meu marido, nós temos um apoio sensacional, né, de aceitação, de compreensão e de adaptação, porque em muitas situações a gente precisa adaptar a rotina deles pra gente ter uma convivência boa e evitar que ele entre em crise, que ele se desregule, né? Então, assim, graças a Deus, tanto a minha família quanto a do meu marido foram muito prontas em ajudar. Elas ajudam muito até hoje, né? Então, assim, foi maravilhoso. Eu não tenho que queixar dessa parte. Foi muito entendido. E a Mariela tinha falado, que eu acho muito importante a fala dela, enquanto ao apoio do autista de nível de suporte 1. Porque muitas pessoas, muitas crianças, eu acho que às vezes passam despercebidas. Hoje em dia é mais difícil isso acontecer. Mas eu acredito que tem muitas crianças que são nível 1 e passam despercebidas, né? E ficam sem esse suporte, sem esse apoio, e às vezes vão ter dificuldade lá no futuro, né? Por exemplo, um dia eu estava conversando com o meu pai e o João Pedro teve uma crise do nada, né? E aí eu falei pra ele, não, tentei regular, expliquei que não podia. Aí meu pai ficou muito pensativo. Aí passou um tempo, ele falou assim pra mim, filha, sabe o que eu tô pensando? Imagina quantas crianças, às vezes, são autistas, os pais não sabem e acham que a criança tá fazendo birra e bate nessa criança. E tem comportamento errado com aquela criança. E eu fiquei pensando, falei, poxa vida, meu pai tem razão, porque como que é verdade? Aí a minha mãe, que foi professora, ela falou assim, Valéria, eu tenho certeza que na minha vida, minha mãe foi professora 35 anos, sei lá, foi bastante. Ela já é aposentada. Mas ela fala que na vida dela de professora, que ela tem certeza que ela começou a lembrar. Ela fala, tem muitos alunos que eram autistas e a gente não sabia. E aí a escola exigia, os pais exigiam, os colegas exigiam, tinha o preconceito, tinha o bullying, que hoje em dia a gente fala bullying, mas antigamente não era bullying, e essa criança possivelmente sofre ou sofreu muito. Ela tá sofrendo até agora, né? Virou um adulto, ele tá sofrendo. Então, assim, é muito importante esse suporte, reconhecer que o suporte, ele é preciso, mesmo que seja para o nível de suporte 1. Ele precisa, porque ele tem certas dificuldades na convivência, né? Em qualquer atividade que ele vai fazer, pode ser que ele tenha. Então, se ele tem esse intermediador, se ele é outra coisa que eu brigo muito, porque eu sou brigona. Mas, por exemplo, o autista, ele não tem muita paciência de esperar. Então, por exemplo, uma fila. Hoje em dia, se vocês repararem, na nossa região já tem, né? Atendimento prioritário, né, para deficientes, idosos, gestantes e autistas, né? Então, a primeira vez que eu fui para uma fila de prioridade, eu fui questionada. Por que você tá aqui? Eu lembro que foi aqui em Alfenas, lá na Pernambucanas. Eu fui pagar E eu tava com o João Pedro. A minha mãe também tava comigo, mas ele tava. Eu falei, você sabe por quê, senhora? Porque o meu filho, ele é autista. Então, ele tem prioridade de atendimento. Aí ela ficou me olhando assim, sabe? Aí ela não falou nada. Aí eu ainda falei, muito obrigada. E passei na frente, porque ele já tava irritado de ficar ali. Não é uma frescura da criança. Ele não consegue ficar muito tempo naquele mesmo lugar. Por isso, ele tem a prioridade. Pela própria cópia da retina, né? Você vai quebrar a rotina A rotina, exatamente. Né? Fica parada ali na fila, mas tem uma explicação, é um respaldo. Então, nós temos esse direito. Então, prioridade de atendimento. Nós temos direito a vagas de estacionamento. Então, tudo isso a gente começa a buscar. Então, por exemplo, lá em Campos Gerais, eu ainda não tinha visto falar. Eu fui atrás da prefeitura, fui no departamento de trânsito, consegui tirar o cartão de deficiente físico para o João Pedro, para eu poder parar nesses locais, né? Tem gente que ainda me olha torto quando eu paro no supermercado, uma coisa. Às vezes o João Pedro nem tá comigo, mas ele tá me esperando em algum lugar. Então eu preciso ser rápido ali, porque ele tá me esperando. Então, assim, eu tô justificando uma coisa que não é obrigação. É direito, entendeu? Não precisa justificar. Eu não preciso justificar. Mas eu faço questão de justificar e de sempre falar, porque isso é pouco falado e tem muitas pessoas que têm vergonha. Aí, eu já conversei com várias mães assim, nossa, Valéria, eu não tinha coragem. Falei, que não tem coragem. Não tem coragem. A realidade que a gente vive, porque assim, não estou romantizando, não estou vitimizando, mas é uma rotina desgastante. É difícil. Tem dia que
que tem dias e dias. Dias que são mais fáceis, dias que são mais difíceis. Mas eles exigem muito da gente. Então, esse é uma coisa boba, né? Um atendimento prioritário. Mas se é meu direito e se eu vou conseguir poupar um estresse na minha vida, na minha casa, com ele, eu vou fazer. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar os seus direitos. Tem a CIPTEA, que é a carteira de identificação da pessoa com autismo, que é uma carteirinha até que foi da Lei Romeu Mion, né? O Marcos Mion que lançou e tudo. Eu tirei a CIPTEA do João Pedro. Aqui eu nem uso muito, mas, por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, eu sempre tenho ela comigo, que se alguém vier me questionar alguma coisa, é um documento, é a identidade dele, né? E tem várias outras. Por exemplo, a criança que tem autismo, ela tem os pais ou condutores, eles têm direito à isenção de IPVA. Né? São muitos benefícios que são pouquíssimo falados. Então, a gente precisa falar, expor isso para as pessoas que têm crianças autistas na família, que têm pessoas autistas, que não é só criança, para usar desses direitos. Porque, assim, o transporte, eu venho para Alfenas toda semana trazer o João Pedro. Então, assim, eu preciso de uma segurança na estrada, eu preciso de um carro em boas condições, né? Então, é direito dele, entende? Então, isso tem que ser falado, tem que ser divulgado. Então, por isso que... falando, você não está exercendo esse direito para você, não é você. Para ele, porque ele precisa disso, ele precisa desse isso. acolhimento societário, e muitas pessoas não conhecem. Então, só que, pode puxar um pouquinho. Gente, eu acho o seguinte, não é toda família que consegue aceitar como a Valéria aceitou. Tem isso. Tem isso, tá? Tem muita gente, muita família que passa por um luto, tem família que nunca aceita. A gente vê muito isso, muita essa dificuldade. E isso é ruim para a criança, porque a família que não aceita, a família que não aceita, a criança, ela deixa de receber o estímulo necessário e aí ela acaba sendo atrasada, né?